Eu vou começar essa apresentação com uma afirmação. Não é o método de propagação, tipo enxertia, alporquia, etc., que reduz ou elimina o período juvenil das plantas. Meu nome é João Alexis Scarpari Filho, sou engenheiro agrônomo e atualmente sou professor sênior no Departamento de Produção Vegetal da Exalc USP. Essa apresentação, eu quero dedicar aos meus colegas da 70ª turma de engenheiros agrônomos da Exalc USP, a turma de julho de 1973. E nós vamos iniciar para confirmar o que nós colocamos inicialmente, nós vamos começar falando das plantas originárias de sementes. As plantas originárias de sementes completam integralmente o ciclo ontogenético. O ciclo ontogenético compreende o desenvolvimento dos seres, animais e vegetais a partir da célula ovo até a sua formação definitiva, que é a fase adulta. Então, as fases do ciclo ontogenético das plantas são embriogênese, fase juvenil e a fase adulta. Então, aqui nós temos um esquema do ciclo ontogenético. Então, na célula ovo, que é o zigoto dos vegetais, ocorre a embriogênese, a formação do embrião, que está inserido em uma semente. No momento, logo que ela germina, ela inicia a fase juvenil. Então, ela vai se desenvolvendo, vai crescendo, até atingir a fase adulta. A fase adulta é a fase em que os meristemas já possuem a capacidade de se diferenciar nos órgãos reprodutores. Então, ele termina a fase adulta e a formação dos gametas e formando um novo zigoto, fechando o ciclo ontogenético. Pelo ciclo ontogenético, pelas fases, principalmente fase juvenil e fase adulta, nós conseguimos classificar as plantas em anuais, que completam a fase juvenil e a fase adulta em uma estação de crescimento, tipo feijão, milho, soja, etc. As plantas bianuais ou bienais, que completam a fase juvenil em uma estação de crescimento, e na outra estação de crescimento ela emite hastes florais e completa o ciclo ontogenético, novamente. Exemplo, alface, outras plantas. E nós temos as plantas perenes, que na fase juvenil é mais longa, pode demorar anos ou até décadas, atingem a fase adulta, parte dos meristemas se transformam em flores, né, fechando o ciclo, e parte dos meristemas se mantém vegetativo. E essa parte dos meristemas que se mantém vegetativo que dá as características de perenidade nessas plantas. Mas vamos ver as diferenças entre as fases juvenil e adulta das plantas perenes, né? Embora todos os tecidos das plantas sejam geneticamente idênticos, ocorrem diferenças fisiológicas e morfológicas entre essas fases, que são consideradas mudanças epigenéticas, tá? Na fase juvenil, o crescimento na maioria das plantas é mais rigoroso, pode ocorrer a presença de espinhos, como estamos vendo aqui, ocorre diferença nas folhas e os ramos possuem maior capacidade para enraizar. Na fase adulta, o crescimento é menos rigoroso. Os ramos possuem menor capacidade de enraizamento. Mas a principal diferença entre essas fases é que na fase juvenil, os meristemas não possuem a capacidade de se transformar nos órgãos reprodutores, enquanto que isso ocorre na fase adulta. Então, nós vamos falar hoje sobre a transição da fase juvenil para a adulta. Há plantas que apresentam a transição da fase juvenil para a adulta por meio de mudanças que ocorrem no meristema primário. E outro, como as califloras, apresenta essa transição nas mudanças que ocorrem nos meristemas do câmbio meristema secundário. Eu falei que nós vamos falar hoje, não, nós vamos falar nessa apresentação sobre o que ocorre nas mudanças do meristema primário. Então, a transição da fase juvenil para adulta que ocorre no meristema primário. A fase juvenil tem início com o desenvolvimento do embrião, que é uma plântula.
Considera-se que as células embrionárias apresentam o máximo de juvenilidade, né, que é a idade biológica. Então, nós temos aqui umas plantas originárias de sementes que vão se desenvolvendo e vão formando um ramo. À medida que as células dos meristemas vão se desenvolvendo, e multiplicando-se no ramo, desenvolve-se, via de regra, um gradiente decrescente de juvenilidade. Ou seja, à medida que ele vai se desenvolvendo, aqui, por exemplo, é mais juvenil, vai se tornando menos juvenil. E após sucessivas multiplicações, que podem demorar diversas estações de crescimento, depende dessas espécies, né? Passam por uma fase de transição até atingirem a fase adulta. Então, aqui nós colocamos um gradiente decrescente de juvenilidade, né? À medida que ela vai se desenvolvendo, ou crescente, ocorre um gradiente decrescente. Aqui é menos juvenil, aqui é mais juvenil. Bem, deve-se ressaltar que os tecidos formados pelo meristema na fase juvenil permanecem com essa característica, razão pela qual esse gradiente é mantido. Então, aqui, esse formato, logo que são formados aqui, eles se mantêm durante a vida da planta. É importante também não confundir idade biológica dos meristemas, que é juvenil ou adulto, com idade cronológica dos ramos, mais lignificado ou menos lignificado, ou ramo mais maduro. Não, isso aí é tudo de idade cronológica. Então, aqui nós temos, por exemplo, uma parte mais juvenil, aqui é menos juvenil. Aqui é mais velho, aqui é mais novo. Mais lignificado, menos lignificado. Então, isso é a idade cronológica. Isso é interessante a gente conhecer, porque em uma planta lenhosa, nós podemos ter ramos com a mesma idade cronológica, contendo meristemas com idades biológicas diferentes. E ramos com idades cronológicas diferentes, contendo o meristema com a mesma idade biológica. Vamos dar um exemplo que fica mais fácil para entender. Vamos dar um exemplo de ramos com a mesma idade cronológica, contendo meristemas com idades biológicas diferentes. Vamos supor que uma planta originária de semente, já formada e em produção, no mesmo dia ocorram brotações em 3 locais distintos. No ponto A, no colo da planta, no ponto B, ponto de inserção do tronco com os ramos primários, e no ponto C, localizado bem no topo da copa. Tá? Então, nós teríamos aqui, ó, esses 3 ramos são mesma idade cronológica, porém, né, ramo A, B e C, mesma idade cronológica. Porém, a idade biológica desse é juvenil, desse aqui é adulta e esse é intermediário, tá? Que está em transição. Logo, esse ramo aqui, ele tem maior capacidade de enraizamento e é mais vigoroso, né? Tanto é que quando surgem esses ramos nas plantações de frutas, o pessoal fala, é ramo ladrão, porque ele só vegeta e não produz. Mas vamos supor que a gente pegue esses 3 ramos e colocamos ele para enraizar e vamos ver o desenvolvimento das plantas que eles desenvolveriam. O ramo A desenvolveria uma planta muito vigorosa, quase o rol de uma semente, né? E demoraria mais para entrar em produção. O ramo C seria uma planta com meristema de idade biológica adulto, cresceria menos e entraria em produção mais precocemente. E o ramo B seria o intermediário entre essas duas plantas, né? Então, muitas vezes, na mudas de lixia, que é feita por alporquia, seria enraizamento de ramos, às vezes o produtor, o comerciante compra, o consumidor compra 4 mudas e ele vê que 3 estão produzindo e uma está vegetando. Daí ele fala, será que vendeu uma de semente? Não. Isso aqui são clones, todas originárias da mesma planta. Porém, os propágulos têm idade biológicas, né, diferentes. Então, vamos dar outro exemplo agora. Ramos com diferentes idades cronológicas, contendo medicina com a mesma idade biológica.
O exemplo vai ser de goiabeira. Então, nós temos aqui uma planta de goiabeira, aqui já é a fase adulta, com certeza. Então, nós vamos coletar dois ramos aqui, para dar exemplo. Um ramo menos lignificado e um ramo bastante lignificado. Um ramo mais novo, um ramo mais velho. Porém, os meristemas contidos nesses ramos, tanto aqui como aqui, são meristemas com idade adulta, né? Então, hoje, atualmente, nós fazemos mudas de goiabeira com estacas enraizadas. Para enraizar estacas de goiabeira, ela não pode estar lignificada. Essa lignificação impede que ela forme raízes adventícias. Então, nós temos que utilizar ramos já menos lignificados, ramos mais novos. Dessa forma. Então, nós pegamos ramos menos lignificados, deixamos até folhas e mantemos ele numa região úmida, úmida não, um ambiente úmido, protegido para que essa folha não seque. E ela vai formar aqui raízes adventícias e essas gemas que estão aqui adultas já vão brotar, trazendo as inflorescências. Porque a idade biológica dele já é uma idade biológica adulta. E nesse caso, essa gema estava diferenciada, ela já traz ramos com inflorescência. Então, aqui, logicamente, está num ambiente ainda que ela não vai ter reserva, embora tenha floração, não vai desenvolver frutos de qualidade. Mas só para mostrar que aqui nós praticamente eliminamos na propagação e vamos eliminar o período juvenil da planta. Então é importante. O que determina a precocidade de produção em plantas propagadas é a idade biológica do meristema do propágulo. Isso porque o meristema primário do propágulo transmite para as brotações sua idade biológica. Inclusive nas plantas enxertadas, a precocidade de produção dependerá da interação entre a idade biológica do enxerto com a idade biológica do porta-enxerto. Nós vamos dar dois exemplos de laranjeira, citrus e videira, que é de bis. Então, primeiro de laranja. Nós vamos obter o porta-enxerto por sementes. Então, o porta-enxerto vai se desenvolver e nós vamos enxertar aqui uma gema que foi coletada da parte adulta. Essa gema, o meristema é adulto. Porém, nós estamos enxertando um meristema adulto numa parte juvenil, porque esse porta-enxerto foi obtido de sementes aqui em uma área juvenil. Então, vai haver a brotação, como houve aqui, vai haver desenvolvimento, mas ele não vai conseguir reduzir, ele vai conseguir reduzir a idade juvenil. Porém, ele não vai conseguir eliminar a parte, toda a juvenilidade. Então, ela vai demorar, assim, em citros, vai demorar um ano e meio para ainda começar a florescer. Isso também depende do vigor do porta-enxerto. Se for um porta-enxerto mais vigoroso, vai demorar um pouco mais. Ou um porta-enxerto menos vigoroso, demora um pouco menos. Já em videira, nós utilizamos um porta-enxerto de estacas, estacas já lignificadas, porque a videira tem uma boa capacidade para enraizar, mesmo em estacas já lignificadas. Então, nós trabalhamos com material adulto. O porta-enxerto já tem idade adulta, idade biológica adulta. Então, nós pegamos esse porta-enxerto, vamos fazer enxertia com um garfo, né, um propago ou garfo, que vai com já sistemas adultos. Então, aqui foi feita a enxertia. Então, quando essas gemas brotarem, já vão trazer as inflorescências, já vão trazer os racemos, né? Que vão se transformar nos cachos. Então, aqui, em videira, nós conseguimos eliminar a fase juvenil dessa planta. Então, ela já é adulta, ela já vai sair produzindo. Conclusão: em plantas cuja transição da fase juvenil para a fase adulta ocorre no meristema primário, o que reduz ou elimina o período juvenil das plantas propagadas
é a idade biológica dos mesenquimas dos propágulos usados. Muito obrigado. Então, na próxima apresentação, eu vou falar sobre a transição da fase juvenil para adulta em plantas caulifloras, que ocorre em nome de sistema secundário essa transição.